Vamos continuar o nosso conteúdo, vamos começar a nos do reinado e dar início ao período regencial, né, a fase importantíssima da história, essa nossa caminhada durante a período da pandemia, principalmente que a gente saiu daquele longo período colonial, passamos agora pelo primeiro reinado e agora vamos entender como é que esse primeiro reinado acabou e, de certa forma, vamos começar a entender a montagem do período regencial. Por que regência, quais as fases, as várias revoltas que o período regencial possui, a gente precisa ver uma a uma, né? Malês, cabanagem, farrapos, sabinada, balaiada. Então, o caminho é longo, a gente precisa manter o foco, precisa continuar estudando, precisa continuar respondendo exercício. Eu me comprometi com vocês que sempre, toda semana, uma bateria de exercícios em cima do conteúdo. Então, nós temos essa aula gravada dessa transição, mas aí na próxima quarta-feira a gente já vai ter, certo? Terça-feira, perdão, questões para resolver sobre o período, né? E manter a cabeça sempre conectada e focada dentro do objetivo de vocês, que é passar no Enem e entrar na universidade, certo? Então, a aula de hoje, né, o tema de hoje, a gente vai falar exatamente dessa transição, né, do primeiro reinado para a regência, então a crise e a queda desse primeiro reinado e o início do período regencial. Beleza? Vamos lá. Claro que a gente primeiro precisa entender quais foram os motivos que levaram o nosso Pedro aí em cartoon, né, em caricatura, a chegar até esse processo de abdicação, né? E aí vai aquela velha máxima, né? Pedro, ele se envolveu numa série de conjunturas que acabou fazendo com que o seu desgaste se tornasse irreversível. E tudo começa em 1826, exatamente aqui, ó, na morte de Dom João VI. Por quê? Vamos lá. Pedro era o herdeiro do trono português porque era o filho herdeiro. Entretanto, né, desde as cortes de Lisboa, logo quando voltou o rei Dom João, e da Constituição Portuguesa, que ficou estabelecido que o Brasil deveria ser colônia. E o Brasil não se tornou mais colônia, o Brasil se tornou independente. E aí, qual foi a repercussão disso tudo? Havia um dispositivo na Constituição Portuguesa que impedia que Pedro fosse, ao mesmo tempo, imperador do Brasil, né, depois do reconhecimento de Portugal, de nossa independência, e imperador de Portugal, ou rei de Portugal, né? Então, o que é que acontece? Aqui no Brasil, também, com a Constituição de 1824, né, temia-se que Dom Pedro quisesse, de repente, um dia assumir o trono de Portugal e que isso acabasse repercutindo de forma negativa no Brasil. Em que sentido? Dele, de repente, voltar para ser coroado rei de Portugal e querer recolonizar o Brasil. Então, essa questão da sucessão portuguesa, ela acaba sendo muito importante. E aí, como Dom Pedro sabia que não podia acumular os dois tronos, qual foi a estratégia que Pedro usou? Ele resolveu abdicar do trono, né, de Portugal e em favor de sua filha, que na época só tinha 7 anos de idade, Maria da Glória. E como Maria da Glória era muito jovem, não podia governar o trono de Portugal com 7 anos, ele partiu para Portugal junto com sua filha, para poder abdicar e reconhecê-la como futura rainha, e mandou chamar Dom Miguel, que estava na Espanha. Aí você pergunta o que é que ele estava fazendo na Espanha. Ele já tinha tentado dar um golpe no pai dele, junto com Dona Carlota, e havia sido banido de Portugal. E aí ele manda chamar Dom Miguel e faz um acordo com Dom Miguel. Olha, você vai ser tutor de minha filha, ela será rainha e você será o tutor dela. Quando ela alcançar a idade de 13, 14 anos, se tornar mulher, você se casa com ela, né, vira príncipe marido, né, príncipe consorte, e ela se torna rainha de Portugal. Ficou tudo certo. O problema é que 2 anos depois de todo o acordo costurado por Pedro com Miguel, Miguel deu um golpe de Estado, destituiu Maria da Glória, a filha de Dom Pedro, do trono e assumiu ele o trono de Portugal, né, rasgando a Constituição e restaurando o absolutismo português. É tanto que ele é conhecido na história, né, do seu reinado de 1828 até 1834 como Miguel o Absolutista. Então, Dom Pedro tinha já um problema sério fora do Brasil. A questão da filha, né, destituída do trono pelo próprio irmão. Depois você pega um elemento marcante, a crise econômica brasileira. E por que o Brasil estava em crise? Aí você vai lembrar que o Brasil se envolveu numa guerra,
né, que a princípio era para ser uma guerra provincial, mas virou uma guerra internacional contra os argentinos por conta da Cisplatina. Perdemos a guerra, não perdemos, empatamos, né, com os argentinos, porque a Inglaterra, no fim das contas, entrou no meio da questão, reconheceu a independência do Uruguai e ordenou que as tropas brasileiras e argentinas saíssem do território. Perdemos o território e perdemos a paz também, porque o país estava endividado por conta de uma guerra longa e custosa, né, financeiramente falando, e aquele custo da guerra acabou refletindo dentro do país com a quebra do Banco do Brasil. Desvalorização, inflação e toda a pressão econômica, principalmente que afeta, todo mundo sabe, em crises econômicas, os mais pobres. A popularidade de Dom Pedro foi lá para baixo. Claro que acabou também resultando numa questão importante. A imprensa começou a malhar o pau em Dom Pedro. Primeiro acusando ele de estar preocupado com Portugal e não estar nem aí para o Brasil, e sim para suas amantes, e as críticas eram duríssimas nos jornais na capital. Entre esses que faziam as grandes críticas estava Líbero Badaró, que era o principal jornalista e crítico de Dom Pedro. E o Dom Pedro acabou articulando o assassinato do Badaró. Por que eu estou dizendo com tanta ênfase? Porque quando foram feitas as investigações, descobriu-se que pessoas ligadas a Dom Pedro foram os mandantes do assassinato do Líbero Badaró, e isso acabou recaindo sobre o imperador. Embora ele não pudesse ser preso, porque havia uma lei da própria Constituição que ele otorgou que o deixava inimputável, a imprensa e o povo começou a olhar para Dom Pedro com a cara muito ruim, né? Já não era muito boa a situação dele, porque todos reprovavam muito as atitudes pessoais de Dom Pedro, o descaso com Dona Leopoldina, que era adorada pelo povo, a questão econômica, essa questão da lusofobia, né, que a imprensa começa a bater em cima, de que Dom Pedro não estava nem aí para o Brasil, e todos esses processos que vão resultar num desgaste cada vez maior. Até que, em 1831, no mês de março, Dom Pedro tinha ido fazer uma visita a latifundiários na região de Minas Gerais. Alguns dizem que ele tinha ido ver um amante que ele tinha por lá de lá, e que ele havia sido muito mal recebido em Minas. Né? As pessoas simplesmente não saíram das casas, colocaram panos pretos nas portas para manifestar o seu luto, desaprovação pela presença do monarca, e diz que ele ficou arrasado. Voltou para o Rio de Janeiro, e aí o Partido Português resolveu fazer uma homenagem a Dom Pedro, e marcou no dia 13 de março de 1831 uma festa que era para levantar o astral de Pedro I. O problema é que o Partido Brasileiro, que era o partido, né, de oposição ao Partido Português, e que já vinha acusando Dom Pedro de estar sempre preocupado com Portugal e etc., não gostou da ideia. É um país em crise e o imperador fazendo festa, e resolveu incitar o povo a ir bater no clube português e protestar contra a festa. E aí, em determinado momento, começou uma briga, e esse evento, que vai, na verdade, pegar os dias 13, 14 e 15 de março de 1831, fica conhecido como a Noite das Garrafadas. Brigas pelo Rio de Janeiro inteiro, fomentadas pelo Partido Brasileiro, né, contra o Partido Português. Então a situação mostrava-se crítica. Ele tentou dar uma arrumada no processo, né, para mostrar que era brasileiro, que amava o Brasil, destituiu todo o seu ministério e nomeou um ministério só de brasileiros, que era para mostrar que amava o Brasil. A imprensa bateu em cima novamente, dizendo que ele estava fazendo uma manobra para se manter no poder. Aí ele pegou destituiu todo o ministério, mandou fechar o Congresso Nacional, né, que é a Assembleia, no caso do Brasil na época, o nome era Assembleia, mandou prender quase todos os deputados e nomeou um ministério só de português. Né? Então aí a coisa ficou realmente sem precedentes, e Dom Pedro não teve outra solução a não ser abdicar, né? Convencido por José Bonifácio de que era irremediável aquela situação e que ele teria que deixar o Brasil, exatamente porque o nível de desgaste tinha chegado ao limite. Ele finalmente se convence que não podia mais permanecer aqui, que deveria voltar para Portugal para tentar restaurar um trono que ele não tinha mais, que seu irmão havia usurpado de sua filha. E aí Pedro é convencido realmente, né, a abdicar. Então, a morte de Dom João, o golpe do seu irmão, a crise econômica aqui dentro do país,
as críticas pesadas da imprensa ao seu governo, o assassinato de um jornalista que é atribuído a ele como mandante, além dos choques políticos entre o Partido Português e o Partido Brasileiro, acabaram levando, certo, a esse clima de desgaste sem precedentes e que fez com que o Pedro acabasse abdicando no dia 7 de abril. Outro evento importante, e aqui eu destaco isso aqui, é que lá na França, né, e na Europa como um todo, a coisa vinha realmente de mal a pior para o absolutismo. Né? O Carlos X, que era o último grande rei absolutista da França, tinha caído em 1830, as ideias liberais floresciam por todos os lugares, monarquias estavam sendo remodeladas em toda a Europa e não fazia sentido para os liberais brasileiros, né, principalmente para o Partido Brasileiro, manter aqui um governo absolutista, porque Pedro governava como se fosse um poder absoluto, já que ele tinha a seu favor o poder moderador. Então, aí isso acaba também influenciando no processo, e aí Pedro decide abdicar ao trono em uma carta curta, mas cheia de peso político, que é que eu vou mostrar a vocês, os termos da abdicação, quando ele diz lá, no bilhete, né, ele diz, usando do direito que a Constituição me concede, declaro que, muito voluntariamente, abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Pedro de Alcântara, no caso para a gente Pedro II, né, e pronto, desejo toda a sorte do mundo, estou indo embora e tchau. Né, Boa Vista, né, 7 de abril de 1831, décimo da independência do Império, Pedro. Ou seja, o homem foi embora deixando um bilhete. Certo? Esse bilhete até hoje ainda é guardado no Museu Nacional, foi a sorte de não ter pegado fogo, né, que é exatamente o original, claro, aqui está bem... a imagem era pequenininha, quando eu aumentei ela ficou meio distorcida, mas está exatamente dizendo o que estava dito no texto anterior. Então, Pedro deixa aqui no Brasil, vai embora do Brasil e deixa para a gente um problemão. Por que um problemão? Porque o seu filho, certo, só tinha 5 anos de idade e a própria Constituição do Brasil dizia que um herdeiro do trono não poderia governar antes que ele alcançasse a idade legal de 25 anos de idade. Então, diante dessa situação, faltavam 20 anos. Né? E como ele deixou Pedro aqui literalmente sozinho, né, que o resto da família viajou, né, ele que chamava o próprio filho de o príncipe triste, pois o menino recebeu sobre as costas uma grande responsabilidade. Mas o país, nesse momento, tinha um grande problema. E qual era o grande problema? Não podia acontecer de o cargo do imperador ficar vago. Então, a vacância do cargo não podia acontecer. E aí, como o imperador herdeiro era impossibilitado de governar, decidiu-se fazer um acordo político entre os liberais, que fique bem claro isso, certo? É um acordo liberal. A regência, sua maior parte é liberal, e eu vou explicar já já os partidos políticos, né, que fazem com que realmente a situação seja de montagem de uma regência às pressas, tanto que ela vai ser chamada de regência trina provisória, né, para que o cargo não ficasse vago e para que o país não caísse num clima de anarquia, de instabilidade política maior do que já estava. Então, formou-se realmente uma regência. E antes de observar essa regência, eu gostaria que vocês olhassem para esse gráfico aqui, para vocês entenderem essa lógica dos partidos. Comigo aqui, por favor. Vamos lá. Durante o primeiro reinado, de 22 a 31, nós só tínhamos 2 partidos. Ou você era do partido português, ou você era do partido brasileiro. Beleza. Dom Pedro abdica exatamente em 1831. E quando abdicou, esse partido português perdeu o sentido de ser partido português. E ele passa a se considerar, dali para frente, como partido restaurador, ou seja, de restaurar, né, o trono, né, em favor de Pedro I. Já o Partido Brasileiro, que queria Pedro bem distante daqui, ele vai se dividir em 2 categorias. Os liberais moderados, que vão ser monarquistas e que acreditavam que o Brasil poderia continuar sendo uma monarquia, só que governada por Pedro II e não por Pedro I, e os liberais exaltados, que são aqueles que não defendiam de forma nenhuma um governo monarquistas mas falava realmente em uma república, né, que banisse a família real e que aquela coisa todinha se organizasse em torno de um modelo republicano e federalista. Então, quando Pedro vai embora,
o que era português virou restaurador, e o que era brasileiro virou ou moderado monarquista a favor de Pedro II, ou liberal republicano contra a monarquia. Pois bem, em 1834, Pedro morre. E quando Pedro I morreu, o Partido Restaurador perdeu o sentido novamente. Restaurar o quê se ele morreu? Então, ele passa a se denominar como partido regressista, né? Enquanto o Partido Liberal, né, que tinha essa discordância entre moderado e partido exaltado, passa a ser partido progressista, certo? Pois bem, dentro da regência, e antes até que 1840, embora o gráfico tenha mostrado aí já em 1840, mas ainda na regência, o Partido Regressista vai se autodenominar Partido Conservador, né? Enquanto o Partido Progressista vai se autodenominar Partido Liberal, só que com duas facções. O Partido Liberal Radical, que era exatamente os dos exaltados, republicanos, e o Partido Liberal Moderado deixa de ser liberal e migra para o Partido Conservador. Então vamos recapitular para que você não perca esse mote. Essa aula depois vai continuar com o período da regência, tá certo? Então a gente precisa primeiro entender os partidos. Então, o que era partido português vira restaurador, com a morte de Dom Pedro vira regressista, e antes de Dom Pedro II ainda assumir, vira partido conservador. Monarquista, conservador, latifundiário, com aqueles critérios todinhos. Já o Partido Brasileiro deixa de ser Partido Brasileiro e vira liberal moderado, monarquista, entretanto adotando reformas, sem esse poder moderador, aquela coisa todinha, e adepto a Dom Pedro II, e os liberais exaltados, republicanos, federalistas e radicais, queriam uma monarquia bem longe. Esse regressista vira conservador, quando ainda dentro da regência, enquanto o progressista, a parte moderada, certo? Migra para o Partido Conservador e a parte radical, certo? Permanece como Partido Liberal. Certo? Quando entrar dentro do Segundo Reinado, esse Partido Conservador, certo? Será chamado tanto de conservadores como de regressistas, e o Partido Liberal, certo? Que é radical, vira apenas Partido Liberal. Lá na frente vai se desmembrar num partido republicano que vai dar o golpe do Segundo Reinado. Então nós temos aí, dentro desse processo, a lógica que você precisa entender é o seguinte: há uma crise política no Brasil por diversos fatores que levaram à abdicação, e há agora um jogo político interno em que o partido português, que depois lá na frente vai virar conservador, vai perder a força inicialmente, porque a nossa regência será de 1831 até 1837, uma regência liberal, enquanto o Partido Liberal, né, vai ganhar essa conjuntura do período regencial. Para fecharmos essa aula, então, apenas apresentar a regência, mas a gente vai falar de todas elas, certo? Essa regência que se forma tem o apoio do Exército, através de Francisco de Lima e Silva, era brigadeiro do Exército, né? Vinha de alta confiança desde o Império, é o pai de Duque de Caxias, e dois liberais, o senador Vergueiro, que defendia uma posição mais radical do processo, né? Embora fosse um fazendeiro de café e um escravista, e o Marquês de Caravelas, que representava a ala mais conservadora do Partido Liberal no Senado e que era defensor de uma estabilidade política e de uma organização baseada na monarquia. Então, temos a regência trina provisória funcionando. Essa regência será curtíssima, de apenas 3 meses, mas que vai ter uma série de dados importantes que nós vamos, ao longo da próxima aula, começar a destrinchar, certo? Exatamente o que foi a trina provisória, o que foi a trina permanente, quais os documentos por eles assinados, antes da gente chegar nas regências unas e nas revoltas regenciais. Beleza? Não esqueça, crise política, fim do primeiro reinado, início da regência. Nessa regência, articulações políticas em choque e o início a favor dos liberais. Lá no finalzinho você vai ver que esse jogo vira também para o lado dos conservadores. Beleza? A gente continua na nossa próxima aula.